Viemos aqui, assim como vocês falaram, né, nós viemos aqui também numa missão de paz. É isso que a gente busca, né? O conflito dessa forma não interessa a vocês, não interessa aos indígenas, não interessa ao governo, né, não interessa a ninguém. A gente veio aqui, né, a pedido dos povos indígenas, né, mas atendemos também o pedido de vocês, entendendo que essa escuta tem que ser feita de ambos os lados, né? Estou aqui hoje enquanto ministra de Estado, a pedido também do presidente Lula, que falou, vai lá, né, escute os indígenas, escute também, né, o outro lado que está lá, e vamos juntos achar uma solução. E nós viemos aqui, né, conversar com vocês para buscar essa solução. E a outra coisa é falar dessa, né, agora, paralisação dos ataques. Não é possível continuar com essa situação de insegurança para todo mundo. Vocês falaram de insegurança, né? Os indígenas também estão ali numa situação de insegurança. Mas nós temos que entender que, né, não vai ser assim, né, com essa briga, com armamento, com ataque, que vai resolver. Não vai. Nenhum aqui, nem vocês, nem eles, querem ficar manchado de sangue. Não queremos isso de forma alguma. A gente traz mais informações aqui também sobre o caso. Ela, além dessa fala que a gente viu, ela disse: não é possível continuar com essa situação de insegurança para todo mundo. Quando eles cantam, dançam, isso não é provocação, é da cultura dos povos indígenas. Eles não gostam de estar assim, jogados embaixo de lona, mas estão ali por acreditar que têm direito à sua terra. Cada um está no seu direito de reivindicar, mas não vai ser com briga, com armamento e ataque que vai se resolver, Ana. E também a gente traz mais informações sobre com quem ela foi negociar esse suposto, né, fim dos ataques aos Guarani Kaiowá, que a gente sabe muito bem que não vai acontecer por livre e espontânea vontade. Os latifundiários, a gente traz mais informações sobre com quem ela foi negociar esse suposto, né, fim dos ataques aos Guarani Kaiowá, que a gente sabe muito bem que não vai acontecer por livre e espontânea vontade. Os latifundiários não vão do dia para a noite se tornar bonzinhos e coisa que o valha. Ela se sentou com Eduardo Riedel, que é o governador do Mato Grosso do Sul, e ele mesmo destaca na sua biografia, no seu próprio site, o seguinte: o agronegócio faz parte da minha origem, da minha vida. Foi nesse meio que eu me tornei quem eu sou hoje. Olho o agro com amor, com respeito e ideias para o futuro, que faz parte da minha formação. Não podia ser diferente. E aí, pessoal, vamos relembrar aqui o que aconteceu nesses últimos dias? A gente teve um final de semana marcado por uma intensa luta lá no Mato Grosso do Sul, principalmente no município de Douradina, no qual nos dias 4 e 5 de agosto, uma série de ataques coordenados pelo latifúndio local e também pelos pistoleiros deixaram pelo menos 11 indígenas Guarani Kaiowá feridos com tiros, baleados, 3 deles em estado gravíssimo nas retomadas indígenas de Picaxim, Curapaanti e Viagerê, lá em Douradina. Além disso, a violência ocorreu após a saída repentina e suspeita da Força Nacional de Segurança da região, que estava ciente do risco de um massacre indígena. Inclusive, foi sob essa justificativa que o Luiz Inácio enviou a Força Nacional para lá, para proteger os povos indígenas, algo que, evidentemente, a gente sabe também não aconteceu e não poderia acontecer, como a gente já tratou no nosso último propósito. Afinal de contas, já é sabido, historicamente, que a Força Nacional compactua aí com os latifundiários da região. E como é possível, pessoal, a gente se indaga aqui, tendo em vista o largo histórico de conluio dessas forças oficiais de repressão com os latifundiários da região, principalmente ali no Mato Grosso do Sul, que a ministra Sônia Guajajara tome esse tipo de posicionamento, como se fosse possível você sentar e negociar com quem de fato está compactuando com esses ataques criminosos, esses ataques brutais contra os povos indígenas no interior do nosso país. Lembremos aqui, né, Henrico, do que afirmou a Atiguaçu, que é a grande Assembleia Guarani Kaiowá. Ela afirmou assim numa nota: o Estado assiste e não faz nada, não prende as milícias rurais, não prende os políticos que as financiam, incentivam esses ataques e punem o nosso povo. Ora, ao você sentar na mesa de negociação
descrição, com quem está compactuando diretamente com o ataque aos Guarani Kaiowá. Você não faz parte dessa descrição que a Tiguaçu coloca, de assistir, não fazer nada, de não prender quem financia e nem investigar a fundo quem está financiando esses ataques. Evidentemente, em vez de punir eles, punem os povos indígenas. E, pessoal, vê também que enquanto o marco temporal estava e continua sendo discutido, no dia 5 ele começou a ser rediscutido pelo STF numa forma de conciliação entre os interesses dos latifundiários com os próprios latifundiários, porque os povos indígenas não têm interesse algum na aprovação do marco temporal, afinal de contas, os povos indígenas estavam sendo atacados, estavam sendo baleados, estavam sendo vitimados aí pelos pistoleiros a mando do latifúndio. Segundo uma reportagem do Monopólio UOL, os ataques usaram munição exclusiva de forças policiais e ocorreram mesmo sob a presença de representantes do Ministério dos Povos Indígenas, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional e da Polícia Militar do Estado. Agora a gente vê o intensificar da Força Nacional na região, que vai de fato parar com o massacre no campo, que vai de fato parar com a guerra latifundiária em curso no campo. Ora, se eles estão compactuando com isso, saíram de lá de maneira suspeita, foi comprovado, foi investigado de que foi utilizado munição de uso exclusivo de forças oficiais de repressão, o que a gente pode inferir é que elas estavam compactuando também com esses ataques. A gente também recebeu a notícia de que mulheres indígenas grávidas algumas perderam os seus filhos em decorrência de abusos sexuais sofridos por pistoleiros durante esses últimos ataques lá em Douradina contra os Guarani Kaiowá. E aí a gente se pergunta, é dessa forma que vai parar esses ataques? É dessa forma que vai parar esses abusos cometidos contra as mulheres Guarani e Kaiowá? É com a dita pacificação do campo, que no caso significa tentar jogar um balde de água fria na luta indígena e deixar que os latifundiários corram solto, como está acontecendo? Bom, imagino que não. Já está comprovado, o próprio Repórter Brasil noticiou isso, se não me engano, hoje, que os pistoleiros estão usando lá balas que são de uso exclusivo de forças oficiais, como você destacou. Então, como que pode se insistir na permanência dessa mesma força que estava ali no dia do ataque, saiu, houve o ataque, depois ficou comprovado que o ataque usou balas das forças oficiais. Os indígenas denunciaram que houve um conluio, e aí aquela pessoa que supostamente era para representar as pessoas que estão fazendo essa denúncia insiste na permanência, é de fato um tanto incorrespondente, né? Não corresponde de fato aí com a realidade, muito menos a equiparação que é feita entre os Guarani Kaiowá e os pistoleiros. Né? Se fala de dois lados, escuta um, escuta outro, como disse ali o Luiz Inácio, ou então ela que disse cada um está no seu direito de reivindicar, né? E fica de fato equiparando. Cá está os indígenas, cá está os pistoleiros, e eles estão na mesma medida. O que tem que tomar cuidado é só com a violência, mas fora isso está tudo tranquilo, são níveis, não são, né? Não estamos falando aqui de situação igual. De um lado, são indígenas com o seu direito à terra violado, fazendo retomadas numa terra indígena. A gente nem está falando aqui de uma retomada numa área que é dentro de um latifúndio e eles estão reivindicando aquela área com base em documentos. Não, a retomada é dentro de uma terra indígena demarcada desde 2011. Esse é um lado. O outro lado são pistoleiros, bandos mercenários, de latifundiários da extrema-direita, que estão ali dia após dia, noite após noite, açoitando esses indígenas com tiros de arma de fogo, tiros de bala de borracha, rasantes de helicóptero, né, todo tipo de terrorismo contra os povos indígenas, espancando idoso, dando tiro na cabeça dos jovens. Teve um jovem que tomou tiro que ele estava guardando a casa onde estavam crianças e bebês do Guarani Kaiowá. Então, o outro lado se trata desses bandos pistoleiros. E bandos pistoleiros que atuam para latifundiários que querem roubar a terra dos indígenas. Então, não é que os dois têm direito de reivindicar. Né? Não são dois lados iguais. Repito, de um lado são indígenas que reivindicam a sua terra legítima, de outro são latifundiários, ladrões de terra, né? Que contratam bandos para perseguir o nosso povo. Então, de fato, não corresponde essa fala. Né? Não está em pé de igualdade a situação. Não à toa,
os Guarani Kaiowá estão denunciando cada vez mais o governo, estão denunciando o Ministério dos Povos Indígenas, a mesma Grande Assembleia Guarani Kaiowá, Tiguaçu, que você se referiu, também falou há um tempo atrás, numa nota, que o Ministério dos Povos Indígenas, isso aqui é entre aspas, vem para cá e senta com o governo Riedel. Juntos vão aplicando a cartilha histórica do ruralismo num pacto de não demarcar territórios. Denuncia, isso aqui não são palavras minhas nem palavras da Ana, são palavras da Grande Assembleia Guarani Kaiowá, né, que denunciou a postura do MPI em sentar com o governador latifundista do Mato Grosso do Sul e aplicar as medidas que o latifúndio exige, né, e não aplicar a demarcação. A Sônia falou ali, eles não querem viver em lona, viver desse jeito. Ora, quem cabe tirar eles da lona e enviar para a terra demarcada? Né? Oficialmente caberia a FUNAI, o Ministério dos Povos Indígenas, né? Mas, claro, não estou falando que cabe a eles, porque nessa situação cabe mesmo às massas populares irem lá e arrancar e conquistar a terra com a própria mão, uma vez que pelas vias oficiais não é feito, né? Mas oficialmente na letra dela caberia ao MPI, né? Caberia ao governo federal, mas tudo bem, já que eles não vão fazer, cabe aos próprios Guarani Kaiowá arrancarem essa terra e tomarem com as próprias mãos, né? Então é lamentável, Ana, a gente ver de fato essa postura, essa equiparação, a falta de uma postura de combate a essas milícias rurais, reacionárias, sabe? E esse diálogo de pacificação e tudo, quando a gente sabe que isso não vai acontecer, né? A tendência não é a pacificação, a tendência é o aumento dos conflitos no nosso país. Então, o que o governo vai fazer? Vai passar em cada latifúndio tirando arma dos bandos? Não vai fazer isso, né? Então, a solução é que os indígenas e os camponeses possam empregar a sua autodefesa e não ficar inventando lendas de que vai resolver o problema dos conflitos no campo, né? Exatamente. Você bem colocou essa lenda do diálogo de pacificação que vai resolver tudo. Bom, todas as vezes que a gente viu isso acontecendo, seja aqui nas favelas do Rio, seja mesmo no campo, o único diálogo da pacificação foi recrudescer a violência contra os povos do campo.